Retornando com o nosso programa Cidade Aberta, aqui na nossa TV Cidade, canal 14, canal digital da NET em Farroupilha, o Cidade Aberta, com apoio cultural diariamente da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, claro, muito mais por você. A Margarete Andreassa, psicóloga com uma caminhada, com uma trajetória ilibada aqui no município de Farroupilha, é a nossa convidada no dia de hoje, quando estamos conhecendo e falando mais sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Margarete, é proposta para a discussão nesse último segmento do programa, falarmos um pouco mais, que você discorra um pouco mais sobre inteligências múltiplas, né? Volto a dizer, qual é o conceito de inteligência, como a gente pode aferir a inteligência, medir a inteligência de uma pessoa. É bastante relativo, me parece. Na verdade, eu acho que a gente precisa ter um olhar todo criterioso para poder encontrar essa capacidade que se destaca no indivíduo. Howard Gardner, psicólogo, né, que desenvolveu essa teoria, ele fala de que nós temos vários tipos de inteligência, né? Inclusive a inteligência intrapessoal, certo, que é aquela que a gente aprende a lidar conosco mesmos, nós mesmos, e com a inteligência interpessoal, aquela que tu aprende a lidar com o outro. Nós temos a inteligência físico-sinestésica, a inteligência linguística, lógico-matemática. Então, ele discorre, inclusive hoje já se fala um pouco até de inteligência ecológica. Ecológica. Né? Exatamente. Não tem uma inteligência tecnológica. Tecnológica. Pode até que ser que tenha. É a lógico-matemática, né? Está ligado à questão lógica, sim, né? Sim. Enfim, mas o que eu gostaria de acentuar aqui e esclarecer dessa capacidade do ser humano de mostrar que é inteligente, né? Mostrar sua capacidade intelectual de formas diferentes. Inclusive, eu acredito que é uma das formas onde mais a pessoa com deficiência mostra que é capaz, é através da inteligência físico-sinestésica, da sua capacidade de resolver problemas, de executar tarefas com o próprio corpo. Né? Então, o cego que toca um instrumento, a pessoa com deficiência auditiva que tem o olfato muito desenvolvido, né? Então, essas questões sinestésicas de movimento e de sensações e que eles podem desenvolver. E eu lembro muito bem das pessoas com deficiência lá na PAI, que uma das capacidades que eles desenvolviam muito, e tem possibilidades, né, maiores, porque eles têm uma relação muito íntima com a música e com a dança, né? Essa questão do movimento, a inteligência físico-sinestésica, que demonstra o quanto eles são capazes. Meus filhos mais velhos, na época dançavam no CTG, ensinaram, né, foram professores deles, de alunos lá da PAI, e formaram um grupo de dança de invernada gaúcha. E até uns anos atrás, que eu tive contato com eles, né, uma das meninas, principalmente, sabia dançar chimarrita balão, o pezinho, a música que ela aprendeu há muitos anos atrás. Isso foi em torno de 99, antes de 99 que eles deram aula para eles. Antes, né, dos anos 2000. Exatamente, exatamente antes dos anos 2000. E eles até hoje, e tinha uma graciosidade para dançar e uma habilidade. A pessoa com síndrome de Down, ela tem uma elasticidade, né, muscular assim, muito interessante, e o que facilita muito o desenvolvimento de danças com bastante ritmo, com bastante movimento corporal. Então, eu lembro que desenvolviam muito bem danças como funk, como, né, samba, e se destacavam nessa área, né, como desenvolvendo a questão da inteligência físico-sinestésica, enquanto que não tinham muitas dificuldades na área cognitiva, de linguagem e lógico-matemática. Mas nós tínhamos caso de alunos também que conseguiam desenvolver os raciocínio lógico-matemático, mas não aprendiam a ler.
não conseguiam desenvolver a leitura e a escrita. E são habilidades e que eu acho que é uma nova visão. O meio acaba moldando tudo isso. Exatamente. Oportunizando, né, o que eles têm mais facilidade. E eu acho que é uma nova visão, né, na área pedagógica. Não sou professora, mas tive muita experiência. É essa visão de que o aluno ele tem que ser valorizado naquilo que ele é melhor. Sim. Ele tem que ser pontuado e avaliado dentro das suas possibilidades. E aquilo que ele não consegue fazer, ele deve ser estimulado a superar. E na medida que tu tem confiança, que tu é capaz, que tu consegue aprender algo na tua vida, e tu mostra para esse indivíduo que ele é capaz, ele tem condições, ele é seguro retribuir e de conseguir superar uma limitação noutra área. Ele consegue, porque ele tem autoconfiança, ele sabe que ele é inteligente, ele sabe que ele é capaz, né? E ele lida bem com o erro. Me parece que a questão da deficiência, ela pode ser superada, claro, com a insistência, com a repetição. Eu vou dar um exemplo, 1 ou 2 exemplos. Vejo que é algo semelhante assim, Margarete. Nós estamos aqui, o Leandro, no primeiro programa aqui na TV Cidade que apresentou, teve um desempenho. Depois a tendência com a repetição é de você melhorar, de você ter um desempenho melhor. Vou dar um outro exemplo. O Leandro ou a Margarete, nós não temos o hábito de caminhar, nós vamos começar a prática de caminhadas. Na primeira vez a gente vai 1 quadra, no segundo, terceiro dia 1 quadra e um pouco. Quando chegar lá um determinado período, a gente vai fazer 5, 6, 8, 10 quadras. Então, a repetição e a prática do dia a dia tendem também a ser um mecanismo de desenvolvimento. Exatamente, amplia as possibilidades, né? E eu lembro de uma situação bem pontual, em que uma menina com síndrome de Down estava há 7 anos na PAI, e esses 7 anos ela reproduzia tudo o que a professora colocava no quadro com bolinhas no seu caderno. Tudo era bolinha, inclusive ela mais ou menos acertava a quantidade de bolinhas comparando com a quantidade de letras da palavra. Ela mais ou menos equilibrava. Tinha horas que ela se perdia, mas se a palavra tinha 5 letras, ela escrevia, botava 5 bolinhas. E eu lembro da dificuldade, 7 anos fazendo bolinha. Dessa dificuldade se perpetuava. Quando a gente começou a trabalhar em cima do não erro. Porque como essa criança, ela vem de um ambiente que não acredita nela, na tentativa de proteger, esses pais subentendem para essa criança que ela não é capaz de fazer. Eles fazem por ela, no sentido de proteger. A intenção é boa, só que na medida que tu protege demais, tu não deixa o indivíduo fazer por ele mesmo, certo. E ele não consegue confiar nele mesmo que ele é capaz de fazer. E essa criança, então, fazia essas bolinhas, e quando a gente começou a não trabalhar mais em cima do erro, mas da potencialidade, né, da capacidade, que estava certo, aquilo estava certo. Né? Na verdade, na cabeça da criança com deficiência, ela já é um erro, porque ela deu trabalho para essa família, esses pais muitas vezes brigam em função da presença de uma pessoa com deficiência na família, muitos pais deixam a casa, abandonam as mães com a criança com deficiência. E essa menina, então, a pessoa com deficiência, ela já se sente um erro ao nascer. E aí, ela tem muita dificuldade de lidar com o erro, e eu acredito que a grande dificuldade da criança com deficiência de evoluir é o medo de errar. Nós temos medo de errar. Sim, todos nós. Todos nós, muitas vezes, não se expomos ao erro. Não fazemos em virtude de termos o mico ou de passarmos pelo erro. Exatamente. E essa menina, ela acabava reproduzindo em bolinhas. Quando a professora parou de dizer que estava errado as bolinhas, né, e a professora começou a valorizar, não, está certo, é o teu jeito de fazer, Sim. É o teu jeito de escrever o que está lá no quadro.
que a professora escreveu, de reproduzir. Só que a professora foi muito hábil nesse sentido, só que tu vai levar para casa esse material e a mãe não vai saber o que está escrito aí, porque só a prof sabe o que está escrito aí, sabe o que é aquilo lá, mas a mãe não vai saber, porque ela não tem o quadro em casa. Quem sabe tu faz igual da prof? Você acredita que, eu acho que em menos de uma semana ela estava reproduzindo todas as letras e já estava dando sinais da aquisição da leitura, montando palavras. Sim. Aí ela saiu da escola. O avanço. Quando tu não trabalha em cima do erro, tu trabalha em cima das virtudes, das capacidades, da potencialidade. Tu fez do jeito que tu conseguiu fazer, mas tu pode ir além, tu pode conseguir desafiar. Né? Porque por muito tempo se falou que deveria aceitar o que a pessoa com deficiência, o limite dela, que ela tinha um limite. Hoje a gente sabe que não. Tu tem que aceitar o limite, mas tu tem que estimular ela. É diferente de cobrar. Sim. Né? Isso é com nossos filhos também. E com criança normal. Com certeza. Vem a questão que eu quero te colocar e te fazer antes de encerrarmos o programa, de que a sociedade precisa não ser preconceituosa com esta questão das pessoas com deficiência. Eu acho que a questão da inclusão, da junção, todos saem ganhando, inclusive, entre aspas, as pessoas ditas normais. E as pessoas com deficiências também constituirão um mecanismo de aprendizado que é muito diferente do que isolá-las, né? Esse é o teu posicionamento e a tua visão também, Margarete? Com certeza, o isolamento representa uma limitação de experiências. O isolamento em instituições, claro, hoje nós vamos pegar indivíduos com bastante idade, que têm que ser só acolhidos em termos assistenciais, de assistência social. Pessoas que têm grandes limitações e que já são idosas, já são adultas, e que o papel de assistência social ainda é muito importante para eles dentro das instituições. Mas a criança em idade escolar, eu acredito que todas têm que ter essa experiência. Se não der certo, se não evoluiu o suficiente para se incluir na sociedade, tudo bem. Né? Mas se tentou. Tentou, exatamente. Ela teve oportunidade. Isso é uma questão de solidariedade humana. E eu agora volto a falar sobre a questão das aprendizagens, dos alunos que aprendem com a criança com deficiência. Eu lembro de uma situação que um pai, num depoimento, numa instituição assistencial aqui de Farroupilha, deu seu depoimento dizendo que a sua filha, depois que começou a conviver com a criança com deficiência na sua sala de aula, se tornou muito mais responsável, ajudava em casa, era uma criança muito mais dócil, uma criança muito mais solidária com seus irmãos, não precisava mais fazer o tema, e ela terminava o seu trabalhinho na escola e ajudava a criança com deficiência a fazer o seu trabalhinho também. Então, assim, é um aprendizado, é um desafio. Com certeza. Com certeza. Mas eu lembro também que uma prof, né, ressaltou da importância da aceitação. Que eu vinha acompanhando, porque eu fazia visitas semanais nas escolas. E essa prof vinha dizendo que essa criança tinha dificuldade, que essa criança não evoluía. Até um certo dia que eu cheguei na escola e ela me disse: olha, Margarete, a fulana de tal, a criança está evoluindo. E parou de me incomodar, porque eu aceitei ela. Eu aceitei ela com as suas deficiências. Hoje, ela se sente acolhida. E tem afetividade. Exatamente, está desenvolvendo. Então, a questão técnica é importante. O professor tem que buscar esse recurso, mas tem que ter autoconhecimento e uma aceitação de si mesmo para aceitar o outro e ajudar o outro a crescer. Imprescindível. Imprescindível. Margarete, mais uma vez chegamos ao final do programa, o tempo passa rápido, quero te agradecer por ter estado conosco durante esta hora aqui no programa Cidade Aberta, na TV Cidade. Muito bom te receber novamente e logo, logo voltaremos a conversar, porque temos muitos assuntos para partilhar com a nossa audiência. Eu agradeço também, né, aos telespectadores.
de participar conosco dessas reflexões. E não precisa concordar comigo em tudo, só refletir e talvez começar a olhar, né, a realidade da pessoa com deficiência de uma maneira diferente, um olhar mais carinhoso, de mais aceitação. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez à psicóloga Margarete Andreassa, que esteve conosco hoje falando sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Foi o assunto do programa Cidade Aberta, edição de hoje, com o apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade, e do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Chegamos ao final de mais um programa. O meu muito obrigado, a minha gratidão a você que nos acompanhou, nos deu a honra, o prestígio de estar conosco em mais um programa aqui na TV Cidade. E claro, você tem uma missão bastante importante. Vá avisando os seus familiares, os seus amigos, as pessoas com as quais você mantém relacionamentos também. Olha, tem a TV Cidade, tem o nosso canal 14 da NET aqui em Farroupilha, uma televisão em Farroupilha. Vamos espalhando esta notícia porque mais e mais pessoas podem estar conosco, e isso é um motivo de muito orgulho, de muita alegria para todos nós, para toda a nossa equipe que faz realmente acontecer a TV Cidade, a nossa TV comunitária aqui no município de Farroupilha. Ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje. Agradeço a todos pelo prestígio mais uma vez. Nos reencontraremos amanhã, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo espaço, com mais um Cidade Aberta e mais assuntos sendo colocados em pauta. Combinado? Até amanhã. Forte abraço. Valeu, obrigado.